pessoal! Sejam bem-vindos à Maratona LGPD. Meu nome é Juliane e durante 5 dias eu e a Aline vamos acompanhar você explicando um pouco melhor o que é essa lei e como aplicá-la ao seu negócio. Mas afinal de contas, o que significa LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que surgiu como uma extensão ao direito da privacidade. Ela diz que quando a gente lida com os dados de outras pessoas, é importante respeitar alguns limites, justamente para que seja respeitada a privacidade dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo. Com certeza vocês já devem ter recebido e-mails fazendo ofertas, oferecendo produtos e serviços que você não sabe da onde que a empresa conseguiu o seu e-mail para poder fazer esse envio para você. Ou então vocês já devem ter recebido telefonemas, que você também não tem ideia de como conseguiram o seu número para ligar oferecendo ofertas, entre outras coisas. A gente tem aí um caso de uso indevido de dados, porque você não sabe quem é a empresa, você não sabe como eles conseguiram os seus dados, você não sabe qual é o uso que eles estão fazendo dos seus dados, você está totalmente no escuro e ainda por cima tendo a sua privacidade invadida de certa forma. Um outro exemplo, com certeza vocês já fizeram alguma busca na internet, por exemplo, você quer comprar um tênis, vai lá pesquisar alguns preços e depois disso, quando você está navegando pela internet fazendo uma coisa que não tem nada a ver, começam a aparecer várias propagandas de tênis. Por que isso acontece? Porque provavelmente existem cookies na sua máquina. Esses cookies eles estão monitorando o seu comportamento online e ao identificar aquilo que você quer, é possível informar algumas empresas para que eles façam uma publicidade direcionada. E de novo, você está num ponto cego, porque às vezes você não sabia que esses cookies estavam lá, você não sabia que o seu comportamento online estava sendo monitorado, e outra, eles estão usando essa informação para mandar uma publicidade, mas pode ser que eles estejam também fazendo outros usos que você nem imagina quais sejam. Aí você me pergunta, tá, Ju, então quer dizer que é proibido mandar e-mails ou então enviar cookies? Não, não é proibido. O lance é que você precisa fazer isso com transparência. A pessoa precisa saber que você está colocando os cookies na máquina dela. A pessoa precisa já ter um relacionamento com a sua empresa antes de você começar a fazer disparo de e-mails marketing. Então a gente está falando aqui de transparência. Quando você pega os dados da pessoa, ela precisa saber. Ela tem que saber para que você está pegando esses dados, o que você vai fazer com eles, entre outras coisas. Então a LGPD surge justamente para obrigar todos aqueles que fazem tratamento de dados a terem mais transparência e respeitarem também alguns outros pontos que ela traz. Conceitos que eu quero reforçar com vocês. Primeiro, o que é dado? Dado é qualquer informação que permita identificar uma pessoa. Existem alguns dados que eles são mais óbvios, como por exemplo, e-mail, CPF, é algo que logo de cara você já consegue identificar alguém ao analisar. Mas existem outras informações que não são assim tão óbvias e também são consideradas como um dado. Por exemplo, histórico de compra. Uma pessoa todo mês faz compras numa loja. Se você for olhar esse histórico de compras, provavelmente você consegue identificar quem é o ser humano que fez essas compras. Logo, esse histórico é um dado. Então, reforçando aqui, dado é qualquer informação que permita identificar um ser humano, ok? Outro ponto que a gente tem que ter bem claro, o que é tratamento? Tratamento é qualquer coisa que você faça com os dados. Por exemplo, coletar, armazenar, e esse é um ponto importante, porque muitas pessoas pensam assim, eu peguei as informações, mas elas estão guardadinhas aqui na minha máquina, no Excel, ou então essas informações estão arquivadas no meu caderninho, então eu não estou fazendo tratamento. Tá sim, porque arquivar é um tratamento. Compartilhar com outras pessoas ou com outras empresas, isso também é um tratamento. Qualquer manipulação, qualquer coisa que você faça é um tratamento. Por isso é importante você entender de forma clara quais são os dados que você usa no dia a dia da sua empresa, quais são os tratamentos que você realiza com esses dados. O passo número 1 para a gente começar a falar de implementação da lei é entender isso. Bom, agora eu vou deixar vocês com a Aline, que ela vai trazer esses conceitos de uma maneira um pouco mais prática. Vai mostrar para você como que você pode organizar os fluxos internos da sua empresa para conseguir entender de forma clara quais são os dados que estão ali e quais são os tratamentos que são feitos com esses dados, tá bom?
Bem-vinda à Maratona LGPD. Eu sou Line Meirelles, gerente de projeto e, junto com a Juliane, agora a minha parte é colocar a mão na massa. Bora entender melhor desse LGPD e desmistificar para você começar hoje mesmo a realizar alguns exercícios dentro da sua empresa e entender melhor como que você vai estar adequando a sua empresa e, ao mesmo tempo, melhorando os seus processos, aproveitando essa oportunidade para melhorar os seus processos. Bora lá? Então, como a Juliane falou, nós estamos falando de, primeiro, como que a gente vai entender quais são os dados da nossa empresa e quais são os tratamentos, tá? Mas antes de chegar no que é um dado e no que é um tratamento, eu quero que você dê um passo atrás. Você entende como a sua empresa funciona? É fundamental, nesse primeiro momento, você pensar em: eu conheço o meu negócio? Será que você conhece o seu negócio? Você sabe quais são os processos? Você entende de ponta a ponta o que acontece com um cliente ou o que acontece com um fornecedor quando ele entra em contato com a sua empresa ou quando você precisa contratar algo? Então, nesse primeiro momento, eu quero instigar você a pensar nisso. Você conhece o seu negócio? E quais são os processos da sua empresa? Então, para a gente aterrissar aqui alguns conceitos, a gente vai usar um exemplo. Combinado? Primeiro passo é fazer um diagnóstico. Então, uma vez que vocês avaliem o negócio de vocês, a empresa de vocês, eu quero que vocês desenhem processos, né? Pelo menos um mínimo de um processo para você conseguir depois mapear dados e tratamentos, tá? A gente vai fazer aqui um exemplo de uma pizzaria, tá? Uma pizzaria, geralmente, por exemplo, essa pizzaria que eu criei aqui como um exemplo, tá? Ela tem 3 processos. Ela pode ser, o cliente pode consumir por balcão, por delivery ou dentro do salão. Então vamos lá, eu vi, né, que a minha pizzaria tem esses 3 fluxos com relação a consumidor final, ok? Para esse exercício, eu vou escolher apenas um. Eu estou escolhendo o fluxo de delivery. Então, vamos lá junto comigo analisar um fluxo de delivery. Eu tenho um consumidor que ele entra em contato comigo por telefone. Esse telefone, um atendente da minha equipe atende esse telefone, né? E pega os dados básicos para atender o pedido, né? Esse pedido, então, da minha equipe, ele é passado para a cozinha, onde a equipe da cozinha vai providenciar a pizza. E uma vez a pizza pronta, a pizza vai até a gente coloca à disposição da entrega, da pessoa de logística, que vai levar a pizza até a casa do meu consumidor final. Até aí, simples, certo? Então, esse é o primeiro passo que eu quero que você faça na sua empresa. Pensa o passo a passo do seu consumidor final. A gente começa com o processo de consumidor final, ok? Agora, eu preciso entender aonde estão os dados, né? Isso aqui é o processo, né? Mapeando esse primeiro processo, vamos falar de dados. Então, o que são os dados dentro do conceito da LGPD que existem dentro do meu processo, né? Existem várias informações, porém nem todas as informações são dados. Então, o que são dados? Nessa captura 1 de informações, a forma de pagamento não é um dado nesse momento. Por quê? Eu tô perguntando assim, olha, você vai pagar com cartão ou com dinheiro? Eu não tô registrando, não tenho como identificar a pessoa. Agora, pelo nome, pelo telefone, pelo endereço, eu consigo identificar. O pedido, ele é uma questão de interpretação, porque se a gente juntar o pedido com a frequência, com alguns outros dados, é possível sim identificar a pessoa, ok? Da mesma forma, quando a gente vai para as informações que estão na mão do motoboy, os dados são o nome e o endereço, que é o que consegue identificar o consumidor, o cliente, ok? E aí, qual que é a próxima fase? Eu entender quais são os tratamentos desses dados. Então, quais são os tratamentos desses dados? Nesse ponto número 1, a gente está fazendo coleta. Por quê?
a nossa atendente está recebendo os dados do nosso cliente, então está coletando. Nós estamos arquivando porque você guarda em algum lugar esses dados. Pode ser no papel ou pode ser num sistema, pode ser na nuvem, pode ser no Excel, mas existe o armazenamento, o arquivamento desses dados. E o compartilhamento. E o que é o compartilhamento? Você vai dividir esses dados dessa etapa para a etapa da logística, ali na parte da entrega. Então, você compartilha esses dados com esse outro funcionário, que pode ou não ser terceirizado. Captou? Viu? Vamos lá. Qual que é, agora, o tratamento da fase 2? Eu estou fazendo recepção, ou seja, o motoboy, ele recebe as informações que o meu atendente está passando. Ele tá vendo que ele não está coletando do cliente. Ele recebe essas informações do atendente. Ele coleta o pagamento do cliente. Ele chega na frente do cliente, passa o cartão, a maquininha, ou recebe o dinheiro e faz a coleta do pagamento, tá? Então, esses são os tratamentos que a gente vê nesse fluxo simplificado, ok? Olha só, então, nesse primeiro dia, é isso que a gente quer de vocês. Vamos dar um passo em enxergar o nosso negócio, entender os nossos fluxos, identificar quais informações estão sendo trazidas para o nosso processo, dessas informações, o que é dado dentro do conceito da lei, e desses dados, quais são os tratamentos que a gente está fazendo dentro da nossa empresa. Fechou? Espero você amanhã.